Na aula passada começamos o processo de instalação das ferramentas necessárias para o nosso curso. No caso da versão para Mac, nós executamos a instalação do Xcode através da linha de comando xcode select --install, que vai tanto nos permitir a instalação do Xcode por completo, quanto apenas instalar o Command Line Tools. Falamos então da necessidade de instalar o Xcode caso você venha trabalhar desenvolvendo para iOS, ou apenas do Command Line Tools, se o caso for pura e simplesmente trabalhar com qualquer outra coisa, mas precisando utilizar o Brew como ferramenta de gestão de pacotes. Fizemos então a instalação do próprio Brew, onde apenas executamos esse comando aqui, e ele fez a instalação para a gente. E finalmente concluímos com a instalação de um outro terminal, que é o iTerm2, e de um outro ambiente shell, que no caso aqui é o ZS6, em vez de ser o padrão Bash. No caso do Linux, fizemos apenas uma instalação básica de algumas bibliotecas que são recomendadas pelo pessoal do NativeScript para que a coisa aconteça normalmente. Eventualmente, as bibliotecas vão ser utilizadas para outras coisas também, mas basicamente, por enquanto, não havia nenhum produto, nenhuma ferramenta a ser instalada para que a gente possa trabalhar com ela. Também instalamos o G++ e também executamos a instalação do ZS6. Eu aproveitei o gancho para também executar no comando apt-get install instalar também o Git, uma vez que nós queremos instalar tanto o Git quanto o Git Core. Mas eu preferi separar nessa aula porque eu lembro que teve algumas perguntas de alguns alunos, porque durante todo o nosso curso estamos trabalhando com o Git e com o GitHub para que você tenha a capacidade de trabalhar em cada aula com exatamente o código-fonte necessário para te prover base para o exercício da aula. E aí você vai, em cima daquilo, executar aquilo que você está estudando no momento. Então, uma vez que nós trabalhamos com o GitHub como ferramenta fundamental dos nossos cursos, eu achei interessante separar essa aula para explicar o processo de instalação do Git, uma vez que ele é necessário. Mas, obviamente, é bem provável que você já lide com o Git, e aqui não é o intuito de ensinar o Git, mas pura e simplesmente ter ele como ferramenta para trabalhar. Então, achei interessante ter uma aula explicando o processo de instalação, e à medida que formos precisando de um comando ou outro do Git, vamos trabalhar com ele. Na versão para Windows, fizemos na aula passada a instalação do Chocolate, que é uma ferramenta semelhante ao apt-get, que é uma semelhante ao Brew, uma ferramenta de gestão de pacotes, onde você vai, através dela, instalar uma série de outras ferramentas. Um dado curioso, antes que você me pergunte, por que eu não instalei o ZS6 aqui para Windows, é pura e simplesmente porque eu não lido com o ambiente Windows, e eu acredito, por ter ouvido falar, que o PowerShell é um shell extremamente eficiente, bem poderoso, e eu não queria fazer nenhum juízo de valor sobre qual shell você deveria trabalhar. Na minha humilde opinião, entre o Bash e o ZS6, eu fico normalmente com o ZS6 porque me sinto mais à vontade, mas não tenho condições de opinar comparando o ZS6 com o PowerShell. Pelo menos nesse momento, a princípio, eu não me sinto à vontade para opinar. Então eu preferi não instalar o ZS6 para que você acredite que eventualmente a minha sugestão é que você não use o PowerShell e você passe a usar o ZS6. Então, pura e simplesmente deixei isso como está. Não vai fazer falta durante o nosso curso não ter o ZS6 instalado no ambiente Windows. Vamos então ao processo de instalação do Git aqui no Mac e no Windows, uma vez que nós já instalamos apenas para Linux, mas eu vou repetir o comando de qualquer forma, e vamos fazer também o processo de configuração inicial do seu usuário e do seu e-mail de usuário. Vou começar aqui pelo Mac. Vejamos que para instalar aqui no Mac é muito simples, basta executar o brew install git. Então eu abriria aqui esse terminal para executar brew install git e ele vai pesquisar o pacote e baixar esse pacote para mim. Como eu já tenho ele instalado, eu não preciso atualizar o brew aqui nesse momento, não preciso fazer nada disso. Eu vou abortar esse processo de instalação do Git porque eu já tenho ele aqui. Caso execute o comando Git, ele já existe previamente. Mas enfim, o comando é aquele que consta no nosso script de instalação. E em geral, os demais comandos são git config, onde aqui vamos definir a configuração global, ou seja, não é apenas para um projeto específico, e sim de maneira global. Vamos definir o user.name. E aqui nesse momento, basta colocar, entre aspas, o seu nome de usuário. Então, é somente colocar aqui o seu nome, para que toda vez que você fizer um commit, fique registrado que quem fez aquele commit foi esse usuário com esse nome. O mesmo vale para o comando e-mail, então user e-mail, você define aqui o seu user e-mail. Executando esse comando vai ficar user e-mail, então é bem estranho, porque seria um e-mail realmente. Então vou colocar aqui user e-mail
example.com. Tá? Então isso aqui é apenas para definir também o seu nome e o seu e-mail, para que esse e-mail seja justamente utilizado no GitHub, por exemplo, para identificar quem foi de fato a pessoa que fez aquele commit, que deu aquele push para o GitHub. Eu vou cancelar também esse comando, eu vou executar esses dois comandos aqui no Linux e também no Windows. É até interessante porque o nosso script de instalação, se você pura e simplesmente copiar e colar o que está aqui, ele vai te perguntar qual é o seu nome de usuário e qual é o seu e-mail. Então você pode simplesmente copiar todo esse conteúdo, chegar aqui, copiar e colar no terminal, e aí o terminal vai travar perguntando o seu nome do usuário, você vai digitar na hora, ele vai usar esse comando, esse nome do usuário, para definir a configuração. O mesmo vale para o e-mail. Vamos fazer exatamente esses passos aqui nesse momento no Linux, uma vez que apenas instalamos o Linux na aula passada. Eu vou entrar aqui então no terminal, deixa eu copiar esses comandos. No caso do Linux vai ser o apt-get install git e gitcore. Nós já fizemos isso na outra aula, mas enfim, seria basicamente executar esse comando no terminal. Eu vou executar esses comandos aqui de baixo. Então vou colocar aqui no terminal, vou colar tudo isso, e aí ele vai me perguntar qual é o seu nome do usuário. Eu vou colocar aqui José Berardo Cunha, eu vou definir o meu e-mail. E aí nesse momento, se você quiser visualizar o que foi feito, vamos colocar então git config user.name. Está aqui o nome que eu coloquei anteriormente, git config user.email, está aqui o meu e-mail. Temos o git instalado, uma vez que já rodamos esse comando apt-get install git, e temos aí também a configuração básica inicial para que qualquer commit haja uma identificação do usuário que realizou aquele commit. Vamos então para a versão para Windows. O processo é rigorosamente o mesmo. Nesse caso também já executei esse comando choco install git install. Essa opção "-y" é apenas para que ele seja automaticamente instalado sem perguntar ao usuário se quer confirmar ou não a instalação. É um yes automático. E aqui simplesmente copiar e colar esses mesmos comandos vão fazer rigorosamente a mesma coisa que a versão que nós fizemos para Linux. Ele vai definir o nome do usuário e definir o e-mail do usuário. Nesse momento, vamos passar a ter o Git instalado também para Windows. Claro que eu estou usando a maneira de instalação mais prática, seguindo um script, um roteiro para que você possa instalar mais facilmente, sem precisar ir em cada lugar. Mas claro que se você entrar no site github.com, você vai ter a opção de clicar ali para baixar o executável e instalar o Git localmente na sua máquina. A única coisa que nós queremos aqui é utilizar o Git ao longo de todas as aulas. Então, para isso, eu fiz questão de criar esse adendo, essa aula extra que não existia anteriormente, apenas para falar sobre o processo básico de instalação do Git. Um ponto importante a se frisar aqui no Windows é que uma vez que você abre aqui o Command Prompt, executa esse comando sempre como administrador, e esse primeiro comando que você executa para instalar o Git, nesse caso chamar esse git.install, esse comando, ao ser executado, ele por padrão não vai definir o Git lá no seu path. Então você não vai ter condições nesse momento, no mesmo terminal, somente com esse comando, você ter o comando Git a ser executado nesse momento. Por isso que eu sugiro que você aqui nesse ponto reinicie o seu Command Prompt do mesmo jeito que eu acabei de fazer, para executar esses comandos aqui de baixo. Então uma dica é que esse arquivo bat, embora seja um arquivo bat, que sugere uma execução em lote direta, sem nenhuma interrupção no meio do caminho, na verdade o que eu recomendo mesmo é que você execute esse arquivo passo a passo, copiando comando por comando. Então ele não está preparado para ser um arquivo que você vai simplesmente executar ele por fora, baixar esse arquivo, dar 2 cliques lá nele e ele vai rodar tudo. Tá? Então, a recomendação é que você venha passo a passo, até porque você pode já ter alguma coisa instalada e aí eu estaria me intrometendo em algo que você já sabe fazer, já tem isso configurado no seu ambiente.